cheguei ao ponto de adoecer emocionalmente. Em meio a essa dor, tentei tirar minha própria vida, mas Deus, em sua misericórdia, me preservou. Bom dia, soldados da madrugada! Hoje nós vamos fazer a análise VAR. Nós vamos chamar o árbitro de vídeo para analisar no detalhe a carta da Tina. É claro que Tina é um nome fictício e eu mudei algumas coisas da carta para que você não tenha condições, se por acaso você conhecer a Tina, e saber que ela existe. Mas quem sabe você não se identifica com essa história. Antes de começar o relato, eu quero falar duas coisas. Primeiro, eu quero dizer que você é amado, eu quero dizer que você é amada. E porque eu decidi amar você, nós estamos aqui juntos, aprendendo a cada dia sobre as questões emocionais, sobre o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida. E em segundo lugar, eu quero te agradecer por ter aceitado esse convite, por estar vindo comigo nessa jornada e por me permitir a cada dia compartilhar com você o meu conhecimento, um pouco daquilo que eu sei. Esse podcast, ele não é sobre mim, ele é sobre você, ele é sobre seu relacionamento com seu Deus, ele é sobre cura emocional das suas feridas, para que você tenha uma vida de paz, de prosperidade, uma vida melhor neste mundo. Acompanhe comigo então o relato da nossa amiga Tina. Olá, Kepler, bom dia. Decidi compartilhar minha história porque ainda estou casada no papel, apesar de estar separada há 6 anos. Tentamos oficializar o divórcio 3 vezes, mas por algum motivo nunca conseguimos concluir o processo. Sempre tive em meu coração que quando me casar, seria um compromisso com Deus para que fosse para a vida toda. Mas infelizmente meu marido me traiu por muitos anos e só depois de 1 década de casamento ele revelou a verdade. Ele me disse que estava construindo uma vida com outra mulher. Naquele momento, sem pensar muito, pedi que pegasse as coisas e fosse embora. E assim aconteceu. No entanto, nunca tomei a decisão definitiva de seguir em frente completamente. Ainda me sinto dividida. Às vezes penso em aceitar ele de volta, mas outras vezes tenho certeza de que não quero isso para mim. O que me deixa ainda mais confusa é que ele também não quer o divórcio, mas ao mesmo tempo não quer mudar. Ele conheceu a fé, foi batizado, mas se afastou de Deus. Quando recebeu o chamado para ser diácono, foi que nesse momento ele saiu da igreja e se entregou ao relacionamento com essa outra mulher, com quem está até hoje. E fico sem saber o que fazer. Recentemente ele me ligou dizendo que quer conversar. Mas eu já sei qual é o problema. Ele quer levar a vida com as duas. E isso eu não aceito. Nem eu, nem Deus. A Bíblia é muito clara sobre isso. E eu não quero viver de uma maneira que desagrade o meu Senhor. Meu coração pertence a Cristo e eu quero seguir a vontade dele. Além da traição, sempre sofri muito dentro desse casamento. Ele me humilhava, me xingava com palavras duras e nunca sabia dialogar, só gritava. Com o tempo, isso foi me desgastando até que tudo desmoronou. Quando ele saiu de casa, fiquei muito abalada. Cheguei ao ponto de adoecer emocionalmente. Afundei em uma depressão tão profunda que perdi completamente a vontade de viver. Em meio a essa dor, tentei tirar minha própria vida, mas Deus, em sua misericórdia, me preservou. Ele me mostrou que esse não era o fim que ele queria para mim. Ainda hoje sigo lutando, nem sempre é fácil. Há dias em que me sinto mal, sem forças para fazer nada, nem mesmo para cuidar de mim. Mas com Jesus continuo caminhando. Muito obrigada por ouvir minha história. Oro para que Deus me mostre o caminho certo a seguir. Bem, essa pode ser a história de Tina, mas pode ser também a história de qualquer outra pessoa no mundo. E vamos comigo analisar quais são os 3 aspectos positivos que ela carrega nesse relato. O primeiro deles é a vulnerabilidade e autoconhecimento. Que pessoa que se conhece,
Que pessoa que sabe exatamente o lugar onde ela está. Eu fico feliz porque ela compartilha sua história com uma honestidade crua e profunda. Ela expõe não só os eventos traumáticos, mas também seus sentimentos e dúvidas internas. Essa transparência encoraja outras pessoas a reconhecerem e enfrentarem seus próprios desafios emocionais. Ela também sabe colocar limites e tem uma ação corajosa como quase ninguém que eu conheço. Ao pedir que o marido saísse de casa e deixar claro que não estava disposta a aceitar, com a ideia de viver em 2 relacionamentos simultâneos, ela demonstra uma postura assertiva em defesa de si mesma e dos seus valores espirituais. Eu quero te dar os parabéns, Tina, por se posicionar dessa forma, porque nem sempre, quando a gente é ferido emocionalmente, a gente tem condições de impor limites de forma tão clara e corajosa como você fez. Por fim, nós podemos citar a resiliência e a busca de apoio. Mesmo diante de um passado marcado por traição, abuso emocional e depressão, você continua lutando e buscando a orientação, não só de pessoas, mas também a orientação divina. Essa persistência é um exemplo poderoso de como a fé e a determinação podem servir de suporte em momentos de adversidade. Agora a gente precisa falar também sobre os pontos de melhoria, e talvez esses sejam os mais importantes para a gente conseguir mudar de fase. É interessante que você fala de diversos aspectos e mostra uma clara falta de visão de futuro. Você se sente insegura em relação ao futuro e não consegue definir com clareza quais são os próximos passos. E isso acontece por causa do segundo ponto de melhoria que eu vou mencionar aqui. É necessário que você encerre um ciclo que te prende no passado. Você está presa em um relacionamento que já terminou, mas não toma as decisões que são necessárias tomar para que você possa encerrar esse ciclo na sua vida. A formalização da separação é muito mais do que uma simples formalidade ou uma documentação. Ela representa o encerramento de um ciclo e o início de um outro ciclo, de uma nova fase na sua vida. E a gente já falou aqui, nós falamos em alguns áudios sobre a importância de passar de fase. Com certeza a vida está sendo muito pesada e está sendo sem paz para você, porque você está presa em um passado que não te liberta. Terceiro e último aspecto, ponto de melhoria que nós podemos citar aqui, Tina, para que você possa seguir adiante, é liberar o perdão. Claramente você precisa se perdoar e você precisa perdoar esse homem também. E eu quero dizer aqui, talvez você esteja pensando assim, que absurdo, Kepler está agora autorizando o marido a continuar essa vida duvidosa e essa vida de impor o sofrimento ao outro. Definitivamente não. O perdão não tem a ver com o outro, o perdão tem a ver com você. Se você não libera perdão, é você quem vai viver preso a um momento do passado. O perdão é a única forma que você vai encontrar de libertar-se dessa fase ruim que aconteceu com você e ter autorização suficiente para seguir adiante, para seguir livre, para seguir leve. Você, Tina, precisa olhar para essa história e ver apenas cicatrizes, mas quando você não libera o perdão, nem para si e nem para o companheiro, nem para o ex-companheiro, quando você olha para essa história, você vê feridas completamente abertas, purgando, você vê ali a sujeira, você vê pus, você vê tudo quanto é coisa ruim quando olha para essas questões emocionais. Então, se você tiver a capacidade, e aí você vai fazer isso com a ajuda de pessoas e também com a ajuda de Deus, eu tenho certeza que você vai encerrar o ciclo passado, você vai ter condições de formalizar a sua separação e aí sim você vai estar completamente livre para repensar seu futuro e ter uma vida próspera e com paz. Se você escutou o áudio até aqui e você quer, assim como Tina, ter a coragem de seguir adiante e de romper com os ciclos que te prendem no passado, se você aprendeu algo com o áudio de hoje, quero que você me envie a palavra
coragem.